Então, amigos e amigas, estamos chegando ao final desse nosso passeio nas audioaulas. E você aí que está sentadinho na sua poltrona, com seu belíssimo chimarrão, estamos entrando na áudio número 49 das 50 que fecharão esse trabalho, que com certeza é um resumo, mas é o tiro certeiro na questão que você vai enxergar na sua prova. Procurei abordar os assuntos de forma abrangente, porém, entrando nos meandros do que as questões em língua portuguesa solicitam tanto. Então, nesse áudio 49, que estará presente no pacote número 10, que forma esse trabalho, que completa esse trabalho, onde teremos 10 pacotes, com 5 audioaulas em cada uma, e a partir do momento que você vai olhando, você vai me ouvindo, você vai fazendo um passeio. É como se eu estivesse aí com você, sentado ao seu lado, contando a minha viagem nos meus 50 anos de história em língua portuguesa, especialmente em concursos, orientando para concurso público. É isso que me dá substancial certeza e garantia de te dizer, vamos estudar com essas informações para que a gente facilite a caminhada. Então, respire fundo e estamos entrando na áudio número 49, cujo assunto é intitulado Vícios de Linguagem. Na anterior, a gente falou em figuras de linguagem. Figuras de linguagem que são elementos, são garantias para tornar um texto mais elegante, mais subjetivo, mais bonito. Agora nós vamos entrar no oposto às figuras de linguagem, nos vícios de linguagem, que nos acompanham coloquialmente. No dia a dia se ouve muito, mas que numa prova de concurso, eles gostam muito de pedir o nome do vício. Você já ouviu subir para cima, descer para baixo, mas a banca quer saber, te afirmando que com certeza isso é um vício e você sabe que isso não é certo, você já sabe que não é correto, mas eles querem saber o nome do vício de linguagem. Por isso, a gente vai tratar deles agora, começando pela cacofonia. O que vem a ser cacofonia? Já sabemos que é um vício. Se é um vício, é errado. Se te pedirem o conceito deste vício, ele é um vício de colisão de sílabas, onde as sílabas finais de uma palavra e as iniciais de outras se juntam formando um terceiro vocábulo. Por exemplo, quando eu te digo, eu vi ela na esquina. Ora, vi, mas ela forma viela. E viela é uma rua sem saída. Aparece outra palavra com outro significado. Por exemplo, muito pedido em concurso público. Por cada metro quadrado existia um habitante. Muitos não se dão conta que por cada, junto, é um monte de porcos. E essa porcada faz com que tenhamos uma cacofonia, porque eu juntei a sílaba final ou uma palavra monossilábica, no caso do por, mais o início da palavra cada e por cá, e daí formei a palavra porcada. Porque separado você escreveria por cada metro quadrado. Então, cacofonia é isso, é juntar a sílaba final de uma palavra com o início de outra e juntando forma-se uma outra palavra. Caiu num concurso público um verso que dizia assim, meus olhos por ti são, meu coração por ti gela. Ora, tição e tigela. Você está vendo que se eu juntar, forma uma outra palavra. Por isso, essa junção nós classificamos de cacofonia. No exemplo da tela diz assim, a boca dela é vermelha. Ora, se eu juntar a sílaba
K com a palavra dela que vem, nós formamos cadela. Então, você está vendo que eu formo uma outra palavra, que pode ser hilária, engraçada, ou não. Mas, no momento que eu juntar e formar uma outra palavra, existiu aí uma cacofonia, que é um vício de colisão de sílabas. O próximo vício, nós já tratamos num mapa anterior. Esse é o principal dos concurseiros. Por isso eu fiz um áudio especial e um mapa visual especial para o pleonasmo. Você está lembrado? Então, antes de entrar nesse, lembra que naquele mapa eu dividi o pleonasmo em 3 tipos. Pleonasmo de estilo, que nós vimos no mapa anterior, quando eu disse, pisou com pés. Ora, pleonasmo consiste na repetição do óbvio, e quem pisa só pode pisar com os pés. Mas eu pisei com pés de menino maroto, a terra que me viu nascer. Isso foi uma expressão dita por um personagem num texto dado numa prova de concurso público. E eles queriam saber o que existia ali naquela frase. Se existia um estilo, uma linguagem de estilo, uma linguagem léxica de estilo, ou existia uma linguagem de coesão, de gramática, de sintaxe, ou existia um vício de linguagem. E daí você viu que ele pisou com pés, é repetição. Mas ele pisou com pés de menino maroto, a repetição do óbvio qualificada. Você lembra, e se não lembra, levanta da sua poltrona e revisa esse mapa do pleonasmo, que é de vitalíssima importância para você, concurseiro. Por isso, pisou com pés de menino maroto, a terra que ele viu nascer. Você está vendo que aí eu tenho um pleonasmo de estilo. Ou abraçou com braços de saudade a mãe ausente. Abraçou com braços e de saudade. Isso é um pleonasmo de estilo, um pleonasmo onde eu tenho uma figura de linguagem. Mas quando eu te digo, como está aí na tela, entrou para dentro, caiu um tombo, eu estou fazendo a repetição do óbvio e não estou qualificando. Então, existiu aí um pleonasmo de vício. Quando você diz há anos atrás, há anos, o verbo haver, lembra? Agora a gente começa a resgatar tudo que já ouvimos. O verbo haver no sentido de passado, de faz ou existe, a gente usa A com H. Há anos, faz anos. E se é no sentido de passado, atrás também está dando sentido de passado. Então, ou você diz há anos, ou você tira o A e diz anos atrás, para não repetir o óbvio e que não está qualificado. A isso a gente chama de pleonasmo de vício. Por isso, se você entra, só pode ser para dentro. Se você cai, só pode ser um tombo. Se você sai, só pode sair para fora. Se você sobe, só pode subir para cima. Você desce, só pode descer para baixo. São as principais exploradas em concursos e que no campo coloquial você, amigo da poltrona, muitas vezes utiliza. No campo coloquial, no campo da fala, existe perdão, porque a gente forma o pensamento e tem que falar. Claro, podendo evitar melhor, mas ele é perdoável. O que não é numa escrita. Por isso, o pleonasmo de vício é proibido numa linguagem escrita. Continuando os vícios, nós temos o que chamamos de estrangeirismo. Muito utilizado ultimamente pela influência da tecnologia, mas estrangeirismo numa linguagem escrita deve ser evitada sempre. Daí você aprendeu que quando se escreve uma linguagem, uma palavra que seja estrangeira, a gente usa entre aspas. Perfeito. Se você quer chamar atenção utilizando uma palavra estrangeira, para que se torne mais claro no seu texto, o uso das aspas, com certeza. A gente já viu isso em mapas anteriores, que a gente usa aspas, por exemplo, num termo estrangeiro, um estrangeirismo.
a gente usa aspas quando for uma ironia, lembra da ironia, quando nós falamos ali na figura de linguagem? Uma palavra normal que esteja entre aspas, dentro do contexto, ela pode estar significando uma ironia por parte do narrador. Nós usamos aspas quando você usa também um neologismo. Já falamos, o que é neologismo? É uma palavra que você inventa. Quando eu te digo que lá na fronteira se fala um portunhol. Não existe a palavra portunhol, mas a gente entendeu que é um misto de português com espanhol. Então, você colocaria entre aspas. Ora, você usa também aspas quando você tem uma gíria. Quando você diz aquela garota é uma gata, então você coloca entre gíria, uma gíria entre aspas. Não, quando você diz que a minha baia fica longe, baia também é uma gíria, você colocaria entre aspas. Porém, numa linguagem, numa redação dissertativa, por exemplo, de concurso público, nem isso eu te aconselho usar. Você vai definir, você vai trazer para a sua linguagem aquela palavra que estrangeira você quer denotar. Por isso, estrangeirismo é um vício de linguagem. Você está no Brasil, honre a sua linguagem. Então, é o uso de linguagem fora dos padrões da língua portuguesa. O show vai começar. Ah, mas é muito habitual isso. Pois é, mas você use uma palavra que é da língua, que está no dicionário. O espetáculo vai começar. Porque estrangeirismo, numa linguagem padrão, tem que ser evitado. Procure utilizar todas as palavras da sua língua, honrando a língua portuguesa. Arcaísmo é outro vício de linguagem. Ora, minha gente, eu vivi um tempo em que usar pantalona, quixote, conga, era coisa normal do dia a dia. Blusa de banlon, o rapaz usar fatiota, era muito normal. Assim como em tempos mais remotos, escrever farmácia com PH era coisa normal. Só que a língua também ela vai sofrendo alterações. Por isso, quando você diz que João usava uma linda fatiota, isso remonta a um passado, que já foi alterado. Fatiota não é mais fatiota, é um lindo terno. Então, você procure colocar palavras do seu tempo, da sua época, porque fatiota é arcaísmo e nem todos, de repente, naquela época, estão ligados naquela corrente de comunicação de determinada palavra. Um exemplo muito comum que está sendo pedido em concurso público é dizer, no exemplo, o funcionário público foi promovido. Ora, a gente já sabe que, por lei, funcionário virou servidor público. Então, eu teria aí no funcionário público um arcaísmo, porque dentro do padrão atual da legislação é servidor público. Vamos para o barbarismo, que também é um vício de linguagem. Esse, minha gente, muito comum no coloquial, em grupos culturais, onde as pessoas, de repente, tiveram uma sequência de escolaridade bem precária. Mas, se você está convivendo com este grupo, de repente o seu ouvido vai acostumando e você acaba falando erradamente. Quando você diz tauba, tem muita gente que diz tauba, serrei a tauba, quando o correto é tábua. Por isso, barbarismo consiste em falar ou escrever uma palavra de forma errada. Tem gente que fala problema, ao invés de problema. Tem gente que fala costumeiramente menos. E daí o menos já entra na concordância nominal. Ele já é um erro de barbarismo da fala, e ele vai entrar daqui um pouquinho num outro chamado de, dentro do aspecto gramatical, que é barbarismo, silabada, de solecismo. A gente vai ver daqui um pouquinho. Mas toda palavra escrita e pronunciada de forma errada, nós conceituamos de barbarismo. Por isso, cuidado ao falar, ao escrever, procure utilizar, se você tem dúvida, procure até não utilizar a palavra.
Silabada consiste na troca de sílaba tônica. É muito comum as pessoas dizerem gratuito e acentuar o i, gratuito, quando o correto é gratuito. O i não tem acento, do u para o i não tem hiato, existe um ditongo. A separação silábica é gratuito. Não se diz fortuito, o correto é fortuito, porque daí eu mudo a sílaba tônica e a pronúncia. Quando a palavra, por exemplo, ínterim, que significa nesse meio tempo, nesse espaço de tempo, tem acento no primeiro i, ínterim. Ela é uma proparoxítona real. Lembra do mapa da acentuação gráfica? O que é uma proparoxítona real? Aquelas que todas são acentuadas graficamente. O acento gráfico incide na sílaba tônica antepenúltima. Por isso, ínterim tem acento. Mas muitos falam interim. Nesse interim, e falando interim, você mudou a sílaba tônica para urim. E é errado. Por essa troca, nós chamamos a isso de silabada. Então, voltando para a tela, a gente deu o exemplo da palavra ruim. Mas muitas pessoas dizem que as coisas estão ruins. Estão ruins. Eu até tenho dificuldade até de pronunciar. As coisas estão ruins. A coisa está ruim. Quando correto, a coisa está ruim. As coisas estão ruins. Ela é dissilábica. Então já sabe, no momento que você tornou monossílaba, você mudou a força da palavra, mudou a pronúncia da força da palavra, e a isso nós chamamos de silabada. As mais comuns em concurso é a palavra gratuito, fortuito, intuito, que essa pronúncia que eu fiz agora está com certeza errada. O correto é gratuito, fortuito, intuito. Você cuida só com a palavra fluido e fluido, porque tem os dois. Por exemplo, fluido, quando torna um hiato, é o particípio do verbo fluir. E quando você diz fluido, o u e o i formando um ditongo decrescente, é um substantivo, é o líquido. Então, existe as duas formas, com dois significados distintos. Agora, gratuito, fortuito, intuito, é uma forma só, elas são todas as três têm ditongo decrescente. Você lembra lá na fonologia que não se separa ditongo, nem crescente, nem decrescente. Mas no momento que você diz gratuito, fortuito e intuito, você acabou de acentuar o i, formando um hiato, e isso é errado. Você mudou a sílaba tônica, você mudou a constituição silábica e de divisão da palavra, nós chamamos a isso de silabada. Plebeísmo consiste no uso de palavras ou expressões de forma vulgar. Próprio nome, plebeísmo. Pelo som você sente isso. Somos amigos do peito. Se você não falar corretamente, isso dá um nomezinho, né, que não tem nada a ver com o seu fraseado. Então, o uso de palavras ou expressões de forma vulgar pelo som, peito, este T aí não muito bem pronunciado, vai provocar nessa frase o que chamamos de plebeísmo e é um vício de linguagem. Colisão é outro vício. Consiste em uma sequência de palavras iniciadas pela mesma consoante. Um exemplo muito comum em livros é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você está vendo que eu estou repetindo a mesma consoante. É uma sequência da mesma consoante. Nós chamamos a isso de colisão. Mas o exemplo que eu estou te dando aí, eu tirei de uma prova recente.
O cultivo coletivo das comunidades camponesas. Você está vendo que eu tenho 4 palavras iniciadas pela consoante C. Essa sequência de palavras iniciadas pela mesma consoante, nós classificamos de colisão e é um vício de linguagem. O próximo vício é chamado de dissonância, também conhecido como hiato. Ora, se colisão é uma sequência da mesma consoante, uma sequência de palavras com a mesma consoante, na dissonância ou hiato é uma sequência de palavras iniciadas por vogal. Daí, como elas estão muito próximas aí, fica fácil você memorizar. Colisão começa com C, daí você lembra que começa com consoante, então é uma sequência de palavras iniciadas pela mesma consoante. Daí você já vai fazer a diferença no hiato, porque como H não tem som, hiato começa por vogal, daí você lembra que hiato é uma sequência de palavras iniciadas por vogal. É uma dica. Pode escolher ou eu ou ela. Você está vendo que tem uma sequência aí de ou eu ou ela, escolher, uma sequência pode, uma sequência onde a mesma vogal está presente. Isso num texto bonito, num texto encadeado, coeso, correto, nós temos que evitar uma sequência de palavras iniciadas pela mesma consoante ou por vogal. A isso nós chamamos de colisão pela consoante, dissonância ou hiato pela vogal, e elas estão inseridas num capítulo chamado Vícios de Linguagem. Gerúndio é outro vício muito utilizado. Ele consiste no uso do gerúndio. Você lembra de um mapa anterior que a gente falou em formas nominais do verbo? Que são 3, de infinitivo, particípio e gerúndio? E as de infinitivo terminam em ar, ir ou or. As de particípio terminam em ado, ido. E as de gerúndio terminam em ando, endo, indo. Fiz essa retrospectiva para a gente situar o que é o gerúndio. E é muito costumeiro se usar essa forma exagerada de gerúndio, quando na realidade você poderia simplificar a sua fala utilizando uma forma, evitando, porque o gerúndio faz com que amplie, te traga mais coisas que não enriquece o teu texto. Por exemplo, vou estar te telefonando logo, no início das promoções. Olha, tudo isso para dizer, eu te telefonarei. Vou estar te telefonando logo no início das promoções. Esse telefonando, terminando em ando, fez com que eu chamasse mais uma locução verbal, que eu estendesse a minha ideia sem riqueza nenhuma. Só aumentou. E isso dá prejuízo no teu encadeamento como redator, numa redação. Isso no mundo coloquial, tudo bem, é aquilo que a gente diz, a linguagem falada é perdoável, é a linguagem escrita que deve ser metodicamente, especialmente quando envolve avaliação. E nós estamos falando para você, concurseiro. Mas se você também quer enriquecer a sua linguagem, procure evitar o uso de gerúndio. Você vê que só aquele futuro ali, telefonarei, simplificaria tudo aquilo ali, evitando toda essa sequência chamada de gerúndio, que é um vício de linguagem. Ainda no vício de linguagem, nós temos o solecismo. Ainda há pouco você lembra que eu falei no barbarismo, e eu te disse, olha, vou te garantir assim, da experiência que a gente vê em provas. Os 3 vícios mais cobrados é o barbarismo, vamos recordar que eu já falei, a silabada e o solecismo. Vamos observar a diferença. O barbarismo é quando você usa uma palavra de forma falada e escrita erradamente. Por exemplo, problema. Quando você fala em tauba. Quando você usa mudança de sílaba tônica, por exemplo, gratuito, que está errado, quando o correto é gratuito, você usou um vício de linguagem chamado de silabada, porque você trocou a sílaba.
Agora, quando você emprega um erro gramatical de concordância verbal, de concordância nominal, de colocação pronominal, de regência, você entra num vício chamado de solecismo. O mais cobrado em concurso, amigos, é o solecismo de concordância verbal e o solecismo de colocação pronominal. Quando você diz haviam pessoas na sala, você lembra de um mapa onde eu falei dos verbos impessoais? Está lá no começo. Nós já estamos chegando aqui no final e dando uma ré. É assim que a gente aprende a dirigir um carro. Aqui a gente também está fazendo um aprendizado na direção da língua portuguesa. E agora a gente vai dar uma rezinha lá no mapa que fala em verbos impessoais. Se você não está lembrado, levante da sua poltrona e vá revisar esse mapa mental. Quando eu falei que os verbos impessoais haver, fazer, fenômenos da natureza, e daí eu te disse que é o haver substituído por existir, o fazer ligado a tempo decorrido, fenômenos da natureza, lembra disso? São verbos impessoais. Impessoais significam que não tem pessoa. Se não tem pessoa, não tem sujeito. Daí lá na concordância verbal, novamente eu falei nesses verbos, você está lembrado? A gente fez um mapa só dos verbos impessoais. Quando eu tratei da concordância verbal, de novo eles estavam ali. Quando eu dei o sujeito, de novo eles apareceram. E agora eles aparecem aqui de novo no vício de linguagem. Não preciso te dizer, amigo da poltrona, que o verbo haver, fazer e fenômenos da natureza tem vitalíssima importância na sua vida de estudante para concurso público. Uma, porque eles poderão te pedir que tipo de verbo eles são. E o haver no sentido de existir, o fazer ligado a tempo decorrido ou fenômeno da natureza, é chamado de verbo impessoal. Outra, eles poderão te pedir que tipo de sujeito eles apresentam. Não apresentam sujeito, a oração é sem sujeito ou inexistente. Outra pergunta, eles poderão te dizer se a concordância verbal em haviam pessoas está correta, e você sabe que se o verbo haver substituído por existir, existiam pessoas. Fazer ligado a tempo decorrido, faz anos, faz meses, faz dias. Ou fenômenos da natureza, chover, trovejar, relampejar, nevar, são impessoais e não têm sujeito, eles não podem sofrer alteração de flexão na sua conjugação. Por isso eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. O correto é havia pessoas. Faz meses que não converso com ele. Choverá pingos grossos no dia de hoje. Eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. E agora, eles também poderão te dizer que, no exemplo, haviam pessoas na sala, existiu um vício de linguagem classificado de solecismo. E daí você sabe, todo erro gramatical que infringe as regras gramaticais, nós chamamos de solecismo. Então, veja bem a diferença. Barbarismo, silabada e solecismo agem diretamente com a regra, porém o barbarismo é na palavra, na pronúncia e na escrita. Silabada é na sílaba tônica, na troca. Ela era oxítona, virou paroxítona, ou ela deveria ser monossilábica, virou dissilábica, e a força, você mudou a força da palavra, acentuação, lembra, quando eu dei fonologia, é a força da palavra, você mudou, é silabada. E solecismo é quando você infringe qualquer regra gramatical. Lembrando sempre que a sua atenção deve se voltar mais para a concordância, mais para a colocação pronominal. É isso que eles pedem mais, não esquecendo, lógico, dos demais envolvimentos sintáticos. Portanto, quando eu digo haviam pessoas, você tem um vício de linguagem chamado de solecismo. Lembra de um mapa quando eu te dei a próclise, mesóclise e ênclise? Se você não lembra, procure o mapa da audioaula onde eu falei na próclise, mesóclise e ênclise, que é a colocação do pronome pessoal do caso oblíquo átono. Lembra?
Os pronomes oblíquos são átonos, ou, a, os, as, lelês, me, te, se, nos e vos. Lembra disso? Pois agora eu estou resgatando aqui. Você lembra que eu te disse que a gente usa ênclise quando esse pronome oblíquo vai para depois do verbo? Amo-te, vírgula, desejo-te sucesso na vida. Esse te veio para depois do verbo, porque jamais se começa período com pronome oblíquo. Jamais eu diria te amo, te desejo sucesso. Jamais se coloca pronome pessoal do caso oblíquo átono na frente de um verbo, quando seria o verbo iniciante ou depois da vírgula é o verbo. Amo, desejo. Então, não posso dizer te amo, te desejo. É amo-te, desejo-te sucesso. Você deve estar aí tremendo na sua poltrona, porque você deve dizer para o seu bem-amado sempre te amo. É aquilo que eu te disse. Na linguagem falada, tudo é perdoável. É na linguagem escrita que você deve controlar, especialmente numa linguagem escrita onde você é avaliado. Então, numa linguagem escrita, onde não envolve, por exemplo, tem poetas que dizem te amo, me aguarde aí. Agora, numa linguagem onde envolve especialmente o seu potencial de conhecimento da língua e você será avaliado, você não vai escrever te amo, você vai dizer amo-te, desejo-te sucesso. Porque o correto, dentro da escrita e da linguagem, eu te amo. Ah, eu te amo, você pode colocar o te na frente do verbo. Lembra lá na próclise? Porque o eu atraiu o te para frente do verbo. Por isso eu digo eu te amo e não digo eu amo-te. Mas se eu tirar o eu, não tem mais ninguém para atrair o pronome oblíquo. E daí ele tem que ir para depois do verbo. Se você disser te amo, te desejo sucesso, me espera no portão, você está usando um vício de linguagem caracterizado de solecismo de colocação pronominal. Chega, já te dei uma boa dica, que o solecismo mais pedido é de concordância e de colocação pronominal, então já chamei a tua atenção. Porém, saiba que solecismo infringe as regras gramaticais. E agora nós vamos para a ambiguidade. A ambiguidade é o vício de linguagem que destrói a interpretação de um texto. Quando você pede recurso, por exemplo, para uma banca, normalmente o recurso é pedido pela ambiguidade. O que é isso? Ah, tem gente que me diz, Bia, mas deu para pensar assim. Daí o outro me diz, mas eu pensei assim. E daí eu vou ver o que realmente se deu margem para o A pensar de um jeito e o B pensar de outro jeito. Eu não posso, não tenho como ler um texto e eu decodifico de forma diferente do João, do José e do Joaquim. É porque aí quem escreveu, o redator, deve ter criado uma ambiguidade quando ele cria essa discussão. Normalmente, a ambiguidade, minha gente, eu não estou dizendo sempre, mas normalmente, por isso eu chamo a sua atenção para aquilo que os concursos pedem mais. É no uso do pronome possessivo. Lembra dos pronomes possessivos, quando eu te dei classes de palavras? Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seus e suas. Pois é, então quando você tem dois personagens na sua frase e você usa um pronome possessivo, ele é perigoso, porque ele pode dar margem a você pensar que esse pronome de posse pode pertencer a um ou a outra pessoa. Então, esse exemplo aí, que é um exemplo meio agressivo, mas ele caracteriza bem o que eu estou te dizendo. João levou a cadela da sua mãe para passear. Alguém vai pensar que João levou a cadela de sua mãe, a cachorrinha é da mãe. Mas outra poderão estar se referindo à própria mãe. Então, de repente, eu dou margem aí à dupla interpretação. E isso não é correto. E o que não é correto, dando margem à discussão, nós chamamos de ambiguidade. Então, fazendo uma retrospectiva, eu só quero que você memorize esse mapa nos seus nomes, nos seus conceitos e um exemplo, priorizando os vícios mais cotados em concurso público. Quais são eles? Barbarismo, silabada,
solecismo e ambiguidade. São os 4 mais pedidos. Porém, aquele que bate liderança em tudo isso é o pleonasmo. Você lembra? Por isso eu fiz anteriormente um mapa só do pleonasmo, porque o pleonasmo ele interage nas figuras de linguagem, nos vícios de linguagem, na regra gramatical lá do objeto direto pleonástico, no objeto indireto pleonástico. São dicas que eu vou te dando pela experiência que a gente tem ao longo da estrada. Mais um mapinha para você memorizar, e agora nós vamos resolver uma questão de concurso onde esse assunto foi solicitado. Porque não adianta só você saber o mapa, você deve interagir com o enunciado. Inclusive, eu já vou te avisando, amigo da poltrona, nós vamos, agora, daqui um pouquinho, observar um passeio no português no mapa número 50. E vamos fechar este trabalho intitulado Isso Cai em Concurso, onde, através de mapas e de uma questão de prova, você foi fazendo associação. Porém, está chegando um novo trabalho, onde você, já experiente, já com esses mapas na cabeça, nós vamos fazer uma sequência só de discussão de questões. Eu começarei a gravar várias questões, tipo esse. Eu coloco um explosivo com 10 questões. Naquele explosivo eu te mostro um modelo de prova, onde a partir de um texto cai questão de acentuação, de pontuação, e daí a gente vai fazer essa reminiscência só em questões. E daí, se você adquirir o próximo pacote, você vai só observar o mapa, vai me ouvir, e eu vou falando, costurando a gramática dentro da questão. Por que a resposta é a letra C e não é as demais? E daí, se você se acha bem firme na teoria, você vai me acompanhar. Se você balançar, tem que voltar para este pacote aqui, Isso Cai em Concurso, memorizando os mapas. Primeiro você tem que carimbar no seu cérebro esses mapas, para que a gente possa depois conversar de igual para igual a forma como as bancas vão querendo a questão e o resultado dela. Por isso, aqui existe um vício de linguagem numa das alternativas abaixo. Você pode ver que até então eu estou te dando só conhecimento teórico, em cima de um exemplo. Eu te dou o nome, o conceito e um exemplo. Agora, eu tenho tudo isso, mais a linguagem que a banca pediu. E daí ela deu no Romano 1 isso. Apareceu um problema, então vamos entrar para dentro de casa. Bom, não é problema, você já sabe disso. Toda vez que você usar uma palavra erradamente na pronúncia na escrita, você olha lá para o seu mapa, nós chamamos de barbarismo. Então, escreve ali em cima do problema barbarismo. Então, vamos entrar para dentro de casa. Claro que quem entra só pode entrar para dentro. Você usou um pleonasmo de vício. Escreva aí, pleonasmo. Nessa frase você tem 2 vícios. Você tem um barbarismo e um pleonasmo. No Romano 2 diz assim, vamos no cinema. Você lembra daquele mapa da regência que eu coloquei? Todos os verbos que indicam movimento solicitarão sempre e tão somente a preposição a. Por isso, quem vai é movimento, vai a. Nós vamos ao cinema e não no cinema. Você provocou aí um erro de regência, um erro de regra gramatical. Você lembra? Ainda há pouco eu falei em solecismo, lembra? Solecismo é o erro da regra gramatical. Na ocasião eu te disse, o solecismo mais pedido é o de concordância e o de colocação pronominal. Aqui existiu outro, de regência, mas tu está bem ciente que solecismo é qualquer
erro gramatical. Por isso aí vamos no cinema, provocou-se um erro de regência verbal, porque verbos que indicam movimento pedem a, então teria que ser vamos ao cinema, e no momento que você usou aquele a com o o, você não contraiu, você combinou, lembra que eu tenho falado isso seguidamente, contração é quando você junta e perde, combinação é quando você junta e não perde nada, então o correto seria vamos ao cinema. Escreve aí que houve um vício de linguagem, chamado de solecismo. Vamos memorizando. No próximo trabalho que a gente vai fazer e vai disponibilizar para vocês, é isso. Eu vou dando a questão e vou falando, só que só vamos tratar de questões. Pois o ingresso é gratuito. Você lembra ainda há pouco eu te falei, gratuito, fortuito, intuito, são palavras com sílabas erradas, não tem acento no i, provoca lá acentuação gráfica, inclusive. O correto é gratuito, fortuito, intuito. Isso é o certo. No momento que está escrito desse jeito, você trocou a sílaba da palavra, nós provocamos uma silabada. Então, você tem no Romano 2 um solecismo e uma silabada. Você tem dois vícios, assim como no Romano 1. Romano 3, Roberta estava com Maria, falando com sua mãe. Olha ali o pronome possessivo que eu te falei. Quando você tem personagens diversos e você usa um pronome possessivo, você não sabe quem é aquele sua. Então, Roberta estava com Maria, falando de sua mãe, da mãe de Roberta, da mãe de Maria, e daí esse sua aí deu ambiguidade. Observa, minha gente, que o enunciado pede um vício de linguagem. Por isso, a sua resposta é a letra C. Temos um vício de linguagem no Romano 3, porque nos Romanos 1 e 2 nós temos vícios no plural, nós temos dois. Então, cuidado que as bancas, quando te dão apresentam a bibliografia, te dão no edital os assuntos, um assunto diz assim, flexão verbal e nominal. Você cuida que isso está no próprio enunciado. Flexão significa mudança verbal do verbo, nominal dos nomes. Ora, quando você diz existe um vício, é diferente de dizer existem vícios de linguagem. Então, cuida com isso. Por essa razão, o nosso gabarito dessa questão é a letra C. Mais uma preciosa dica, num mapa bem resumido, onde você deve memorizar o nome do vício, o conceito do vício e um exemplo. Porém, estar ligadão no enunciado.